Amiga do Pensar Piauí, muito boa tarde. Hoje a conversa é com a jornalista Hildegard Ângel. Eu quero dizer que é um prazer e uma honra conversar com você. Me permita a intimidade, Hilde, porque você é uma excelente jornalista e uma cidadã brasileira que nos permite ter o gosto de também aqui ter nascido. É por pessoas como você, como sua mãe e seu irmão, que vamos teimando pelo Brasil. E nós não vamos deixar que eles imponham o projeto que eles têm para o Brasil. Boa tarde. O Pensar Piauí está honrado em recebê-la. Boa tarde, Oscar. E eu fico muito feliz de falar ao Pensar Piauí, de falar, sobretudo, ao Piauí. Sabe, eu tenho vínculos de amizade, de trabalho, de histórias com o Piauí, e é um estado que me enternece muito. Agora, eu queria só deixar bem colocado que eu não sou protagonista como foram meu irmão e minha mãe. Eu estou na linha do coro, sabe? Estou na linha do coro. Eu sou uma brasileira indignada e com uma militância tardia e que tenta recuperar o tempo perdido. Ok, minha querida. A história do Stuart, seu irmão, e da Zuzu, sua mãe, é conhecida por boa parte dos brasileiros. Mas sempre tem alguém que desconhece essa parte importante da história brasileira. E eu queria que você nos contasse um pouco. Quem foi seu irmão Stuart? Quem foi sua mãe Zuzu? Mas antes de você responder, me permita ler uma poesia que foi tornado música por Chico Buarque de Holanda, com o título de Angélica. O Chico pergunta: quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? Só queria lembrar o tormento que fez o meu filho suspirar. Quem é esta mulher que canta sempre o mesmo arranjo? Só queria agasalhar meu anjo e deixar seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar para o meu menino que ele já não pode mais cantar. Quem é esta mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar. Hildegard, quem era Zuzu Ângel? Zuzu Ângel era uma mulher que se caracterizava por uma capacidade de trabalho extraordinária, por uma criatividade sem limites, pela coragem em todos os campos da vida, e tanto na vida pessoal, como na sua criação, como na parte comercial, como também na parte política e, sobretudo, na sua maternidade. Ela criou os 3 filhos com o seu trabalho, ela nos educou de uma maneira muito diferente dos contemporâneos, porque ela nos educou para o trabalho. O exemplo é tudo, né, Oscar? O exemplo é Sim. tudo. Não precisa educar. A mãe ou o pai que são trabalhadores terão filhos trabalhadores. E que dedicou a sua vida
a manter a sua legitimidade. Desafiou tudo pela sua legitimidade. Ela, na moda, foi uma transformadora, ela agregou a moda no Brasil, o pensamento de que ela precisava ter uma identidade brasileira, porque até então era praticamente uma ofensa grave, porque o padrão era copiar os europeus, tudo vinha do exterior, determinava até a altura das nossas bainhas, determinava as cores dos vestidos, e isso ela rompeu esse padrão. Para romper esse padrão num universo totalmente colonizado, foi um custo muito alto. E ela conseguiu se impor como uma renovadora e como um nome único na moda brasileira, no momento em que ela passou a exportar, porque ela teve primeiro o reconhecimento lá fora, para depois ter o reconhecimento aqui. Ela foi uma mãe extremada e ela foi até as últimas consequências nessa maternidade, porque ela deu a vida não mais em busca do filho, mas para que não matassem outros filhos. Então, seu filho se envolveu na luta, primeiro nos movimentos universitários, daí eles foram alijados das universidades, tiveram que vir, todos esses rapazes que participavam de militância em suas escolas, tiveram que entrar na clandestinidade, foram impedidos de continuar seus estudos, foram praticamente empurrados pela ditadura para uma reação. Eles foram estimulados a reagir. Esse meu irmão, que era um desportista, deu 2 títulos ao Flamengo, como campeão de remo, 2 campeonatos ao Flamengo, que ele era o voga do barco, e ele, além disso, ele era um intelectual e era um homem apaixonado pela igualdade no Brasil, pelo direito a sermos iguais, pelo direito a termos igual. E foi ele, nessa causa contra a injustiça social e contra a opressão da ditadura, ele foi sequestrado, foi encarcerado no porão da base aérea do Galeão, foi barbaramente torturado. Depois da sessão de tortura, que durou uma noite inteira, ele foi amarrado ao para-choque de um jipe que percorreu ao cano de descarga do jipe, com cano de descarga na boca, que percorreu o pátio, deu várias voltas no pátio da base aérea. E ele morreu asfixiado pelos gases tóxicos, pedindo água. Esse era o meu irmão. E mamãe, quando depois de uma busca incansável e contínua, obsessiva por Stuart, de quartel em quartel, de porta em porta, de coronel em coronel, de general em general, ela finalmente obteve uma resposta através de um dos antigos companheiros de prisão e de tortura, né, do meu irmão, uma carta longa do Alex Polari da Alverga, muito escrita com letras mínimas, porque certamente, porque ele escreveu da prisão já, da outra prisão, e certamente eles não tinham papel, nem podiam escrever, tudo isso era escondido. Né? A carta saiu na vagina de uma
companheira de um dos presos, e assim chegou às mãos da minha mãe. Ela que já fazia um movimento enorme, porque nós temos uma família americana. Por acaso, o tio do meu pai era ministro da Corte Suprema de Nova York. Ministro não era ministro que chamava, tem uma outra designação. Outro título. Ele era membro, né? E ele pôde escrever para o presidente da Suprema Corte no Brasil, e a mamãe visitou o Senado americano, e os senadores a receberam muito bem, e eles escreveram para as pessoas influentes, os senadores do Congresso brasileiro, e essa busca foi tomando uma dimensão enorme. Com isso, foi o único caso nos governos ditatoriais que, posteriormente a esse escândalo, caiu o ministro da Aeronáutica, caiu o chefe da base militar, que era o torturador muito conhecido. Como se chamava o torturador do Stuart? Depois eu lembro, a gente vai ficando emocionada, esquece, mas eu vou lembrar. E ele foi também destituído do seu cargo, e a Zuzu virou uma espécie de uma sombra sobre aquele governo, uma sombra desconfortável. João Paulo Bournier, que era o brigadeiro que assassinou o Stuart, que era famoso, era um dos ustras do governo, das ditaduras militares, da nosso período de ditadura. E a Zuzu virou um problema, porque ela não se calava. E ela foi promovendo episódios e episódios e episódios altamente constrangedores para a ditadura. Ela criou a primeira coleção de protesto político na história da moda, com roupas de luto, bordadas de uma maneira singela, como se fossem desenhos infantis, que eram referências da ditadura, como o jipe, em que o Stuart foi amarrado, criancinhas vestidas de presidiárias, o sol quadrado, a pomba da paz negra, uma moda muito forte. E tudo isso bordado nesses vestidos. Esse desfile foi nos Estados Unidos, e foi na casa do cônsul-geral de Nova York. E a casa do cônsul-geral de Nova York é solo brasileiro. E havia, a partir do AI-5, uma determinação que quem criticasse o país no exterior, isso era um terrorismo. A pessoa estava sujeita à prisão e à morte. E a Zuzu não pôde ser presa, porque ela fez essa coisa original e inteligente. Além disso, ela deu entrevistas para a imprensa estrangeira. Além disso, ela teve a Anistia Internacional ao seu lado. Ela teve a intelectualidade brasileira, a fina flor, a apoiando. Ela teve a imprensa de oposição ao lado dela. Ela foi muito desconfortável. E ela foi criando as situações. Ela fez discurso num dos voos Nova York-Rio, dizendo: senhoras e senhores, estamos chegando à cidade maravilhosa, a cidade em que eles torturam e matam seus jovens mais preparados, mais idealistas, e tudo isso repercutia, tudo isso era desconfortável. Ela entregou Henry Kissinger, que era o secretário de Estado americano,
que veio ao Brasil, ela entregou a ele o dossiê do sacrifício do seu filho. Enfim, ela aprontou demais. Ela fazia poesias, ela colocava debaixo da porta dos generais, ela mandava coroas de flores para os túmulos dos militares que tinham túmulo do filho para ir lá rezar e ela não tinha. Enfim, naquele ano fatídico de 1976, quando várias vozes foram apagadas, que era o ano da Operação Condor, né? A voz dela foi apagada. Segundo o depoimento de um agente do DOPS, o único que falou, chama-se Cláudio Guerra, até escreveu um livro, essa ordem para eliminar Zuzuanja partiu diretamente do gabinete do presidente Geisel. E há até uma foto do operador dessa cilada, que se chamava Fredi Perdigão, Coronel Perdigão, Fred Perdigão, no local do crime, que eles chamaram de acidente. Ela foi uma personalidade internacional, porque ela tinha entre suas clientes grandes atrizes de Hollywood, como a Joan Crawford, a Kim Novak, Liza Minnelli também se vestiu com ela. É isso aí. Ok, minha querida Hilde, é um depoimento realmente que impressiona a gente. Mas vamos dar um pulinho para os dias de hoje, sem tirar também um pouco a visão do passado. Eu queria ver com você o seguinte: é possível fazermos uma comparação entre o Brasil desgovernado pelo Bolsonaro e o Brasil dos militares que mataram seu irmão e sua mãe? Que dois Brasis são esses que você conhece perfeitamente bem? Este governo é uma caricatura feito com traços grossos e tremidos daquela ditadura. Porém, é descarado, porque a ditadura ela matava e ela urdia nos subterrâneos, nos porões, nos bastidores. Este governo é escancarado. Liberem-se as armas, criem-se milícias. É tudo de uma grosseria, de uma maneira tão rude, tão trágica, tão torpe, que para nós que temos uma formação que implica em bom e ruim, certo, errado, em conceitos, em valores, nós estamos demais neste cenário. Nós não pertencemos a este cenário grosseiro, violento, desrespeitoso, humilhante que se criou no Brasil. Eu não estou ouvindo. Oscar, você está sem som. Comecei a falar com o microfone desligado, desculpe. Você narrou todo o episódio da tortura do Stuart e falou também da morte não acidental de sua mãe. No impeachment da presidenta Dilma, o então deputado Jair Bolsonaro, para provocar a presidenta Dilma, votou, fez aquele voto que todo mundo presenciou, exaltando o brilhante Ustra. Uma mensagem direta para a presidenta Dilma. Mas você, que sentiu na pele, através dos seus, irmão, mãe, toda a intensidade de uma ditadura,
O que você sentiu quando viu o deputado Jair Bolsonaro proferindo aquele voto? Olha, Oscar, isso é como se fosse uma peça de Shakespeare que vai num crescendo. O Brasil viveu o crescimento dessa tempestade. E eu comecei a perceber que nós teríamos um golpe de Estado. Não foi naquele momento. Foi no início do mensalão, que eu chamo de mentirão. Ali eu percebi que se estava tramando, se estava urdindo a queda do governo democrático. Aquele momento, para mim, do Jair Bolsonaro, nessa que existir o Jair Bolsonaro já foi um tropeço, né? Porque jamais a mídia poderia ter dado espaço, como o CQC, Luciana Gimenez e outros deram, para aquele pervertido, o monstro, que se deleita com o sacrifício das pessoas. Quando ele falou ali sobre o Ustra, eu senti que os ratos estavam saindo do esgoto. E hoje, o que é que nós temos? Quem dirige um dos maiores produtores e distribuidores de fake news, com milhões e milhões de leitores, é a viúva do Ustra. É a viúva do Ustra. Aí que eu digo, este é um desgoverno descarado. Hoje em dia, eles se envaidecem, se orgulham de terem trucidado as pessoas, de terem cometido aquelas torturas que são difíceis até de relatar. Arrancaram os seios da minha cunhada com alicates, escalpelaram um casal na frente dos filhos. É esse o governo que nós estamos vivendo. De pessoas que se orgulham de terem feito isso e que querem recontar a história, querem mudar a história, querem fazer da história uma grande fake news para eles serem absolvidos aos olhos do futuro e aos olhos do presente. Foi isso que eu senti. Uma indignação. É um desespero permanente, Oscar. Eude, muito se fala que a elite brasileira, a classe alta, não deixa o país progredir. Você é jornalista e especializou-se no colunismo social. Você concorda com essa afirmação de que há um travar do progresso brasileiro pela elite? E você que colocou nas páginas dos jornais tanta informação sobre a classe alta brasileira, como é que você vê esse setor social? Eu acho que o ser humano é imperfeito, em todos os níveis sociais. Mas a imperfeição da elite, ela é, como é que se diz? Ela cresce na medida em que ela está distante da realidade. A elite não vive a realidade da pobreza, não conhece a realidade das dificuldades, não conhece o não ter, mas sabe que é ruim. Sabe que é ruim. E toda essa reação da elite a qualquer movimento por um equilíbrio social é porque ela tem medo de ficar pobre. Ela tem medo de perder. Ela tem medo de perder a sua posição, o seu mando, a sua autoridade e também o seu direito de ser paternalista, porque precisa. Então, ela precisa de quem necessita. Ela precisa de que haja pessoas que precisam, porque ela quer ter este prazer de fazer a caridade. Nem sei se é uma coisa consciente, mas esse é um quadro
que eu posso pintar para você. A elite é má, como são todas as classes sociais. Só que ela é má na sua bolha. E não é má, ela é má na sua bolha, daquela sua vida independente. Ela é a nossa aristocracia, ela é a nossa família imperial, ela é o aspecto... Por isso que o colunismo social tão provoca, instiga tanto, porque como ninguém tem, poucos, raríssimos, acesso a esse mundo encantado, e que eu, através da minha escrita, conferia a ele mais encantamento ainda, porque como eu mesma não via, eu não via essas peculiaridades, essas características, né? Então, a elite é isso. A elite tem o coração duro, mas ela gosta de fazer o bem, para se perdoar do tanto que ela tem. Hilde, você é jornalista e nós temos uma discussão no Brasil grande sobre o processo de democratização dos veículos de comunicação. Como é que você acompanha essa discussão? Se é que você acompanha, qual a sua posição a respeito do tema? Olha, Oscar, nós estamos vivendo esse momento terrível do Brasil. Terrível, que nós não sabemos quais serão essas consequências. Muito por causa da imprensa, muito por causa da conivência e do protagonismo da imprensa nessa destruição da nossa política, da classe política, da esquerda brasileira, do PT e principalmente do Lula, do Zé Dirceu também. Eles fizeram um trabalho, mas um trabalho de profissionais para destruir qualquer mecanismo, qualquer possibilidade de uma justiça social no Brasil. E também para se apropriar do nosso patrimônio, dos nossos ativos, para que fossem privatizados, para que as grandes empresas estrangeiras viessem ocupar os espaços das brasileiras, o que foi a Lava Jato. E isso, hoje em dia, é sabido, é claro. Ela foi um ardil para destruir as maiores empresas do Brasil. E assim como Joaquim Barbosa fez, que fez aquele serviço sujo e foi embora para o exterior, o Moro repetiu o mesmo enredo. Repetiu o mesmo enredo. Mas outros golpes semelhantes ao que ocorreu aqui no Brasil, com a deposição da presidenta Dilma, com a prisão de lideranças importantes como Zé Dirceu, Zé Genuíno e Lula, já haviam acontecido na América Central, na América do Sul, e a gente acreditou que aqui seria diferente, e não foi. Nós temos essa imperfeição, né, que é ser do otimismo. E nós acreditávamos nas nossas instituições, né, Oscar? Porque nós vínhamos indo, mal ou bem, nós vínhamos indo muito bem. Isso foi uma guerra híbrida, que já era conhecida, que foi urdida no exterior, e que todos esses governos houve pessoas cooptadas para destruírem a estrutura democrática de seus países e colocarem peões do império, do imperialismo, no local dos eleitos democraticamente. Não é isso? Na posição de mando do país.
Muito triste. E para a gente finalizar, eu te pergunto agora o que a gente faz? Nós aguentamos ainda 2 anos de Bolsonaro. 2022, as esquerdas devem estar unidas, sai cada um atirando para um lado. Qual é o futuro do Brasil, Wilde? Eu acho que as esquerdas devem estar unidas, eu acho que elas têm que abrir mão dos protagonismos individuais em nome do Brasil, em nome do Brasil, em nome do nosso futuro. Vamos ver se elas têm realmente um discurso legítimo, sincero, porque abrir mão das suas vaidades também é um gesto nobre. As elites têm que se unir em nome de uma coisa muito maior, que é recuperar o Brasil, recuperar o nosso patrimônio, recuperar a nossa identidade cultural, prestigiando a cultura, prestigiando a ciência. Nós temos que fazer uma virada em 2022. Nós todos temos esse compromisso. Nós temos que acreditar no processo democrático. Nós temos que acreditar que vamos ter a possibilidade de fazer essa virada. Apesar de, aparentemente, o presidente Bolsonaro estar acreditando em dar um golpe, criando a sua própria milícia armada. Não só fora dos círculos militares, como dentro dos círculos militares no baixo escalão. Então, a gente tem que se preparar para uma luta dura e a gente vai ter que precisar de energia e de coragem. Eu falei em encerrar, mas me veio aqui uma outra pergunta. A partir do momento que você citou a questão de milícias, pela segunda vez, nesse rápido bate-papo nosso aqui, nós estamos em continuado processo de formação de milícias pelo Brasil, não estamos, Hilde? Estamos. Alguns bairros da Zona Sul carioca são ocupados por milícias que não se identificam. Eles vendem proteção aos comerciantes. Então, a milícia está presente. Eles estão armados. Era isso que o Bolsonaro pretendia. Ele vai fazer o seu próprio batalhão de milicianos que vão instigar esse golpe do Bolsonaro. E já existe, né? Já existe esse exército virtual, né? Que é muito bem. Eles são muito competentes, eles estão muito bem orientados. Hoje nós noticiamos que o Bolsonaro barganha com o Partido Republicano a entrega do Ministério da Cidadania para esse partido, em troca da eleição do candidato dele para a presidência da Câmara. E o Ministério da Cidadania é o ministério que controla o Bolsa Família. E a jornalista Helena Chagas provocou um debate a partir de um artigo que ela escreveu, que é o Bolsa Família nas mãos da Igreja Universal, porque o Republicanos é um partido muito ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Então, eles teriam o controle, o cadastro, a informação do endereço e da composição das famílias pobres de todo o país. Não é de um estado, de uma região, é de todo o país. E que isso pode ser um caos, né? No sentido, inclusive, ela sugere dessa questão das milícias. Então, todo dia tem uma novidade negativa na vida desse país a partir do instante que o Bolsonaro sentou na cadeira de presidente. Sinceramente, Oscar, esse mal tem que ser cortado pela raiz. Mas nós não vemos vontade política de se votar um impeachment de Bolsonaro, né?
Eles vão se arrepender muito do que estão fazendo com o Brasil. E nós já vimos outros golpes. Não é quem dá o golpe que ocupa a cadeira. Você viu que eles deram o golpe na Dilma e não são os tucanos que estão lá no Palácio do Planalto. Não é quem dá o golpe que ocupa a cadeira. Se o Bolsonaro se aliar com os bandidos, como ele está fazendo, ele não vai ocupar a cadeira. Ele não vai ocupar a cadeira. Mas o México teve todo um processo de governança comandado por paramilitares, por milícias, e nós corremos esse risco com esse presidente Mas é o que vai acontecer. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Só que numa embalagem de uma república organizada, democrática, com as instituições preservadas, e não estão. Nós temos o STF acovardado, vergonhosamente acovardado. Nós temos uma justiça corrompida. Nossas instituições não funcionam. Nós temos um Congresso em que a gente pinça nos dedos os políticos confiáveis, porque há. Né? Então, a nossa situação é muito dramática, é trágica, e eu tenho rezado o terço todo dia, sabe? Bom, eu prometi, falei na promessa, mas agora, como é que você tem enfrentado a pandemia? Minha última pergunta. Eu tenho enfrentado a pandemia lendo, assistindo seriado da Netflix, não consigo escrever a não ser trechos curtos no Twitter, porque estou tão desalentada, intoxicada de infelicidade, e com esperança nos nossos Dom Quixotes, que ainda há, graças a Deus, com esperança neles. Esperança na nossa esquerda, esperança na juventude ativa, que volta e meia a gente vê saindo às ruas de uma maneira linda e contagiante. Temos que o Brasil é muito grande. O Brasil é muito grande, esperança no Nordeste, grande confiança, apesar de haver várias áreas já contaminadas, né? E esse aspecto que a Helena Chagas levantou hoje, né? Foi. Eu vi, eu faço parte dos Jornalistas pela Democracia, mas também não estou tendo inspiração, tem muita, mas não estou tendo fôlego para escrever como eu deveria. É isso aí, Oscar. Mas você usa o Twitter de forma... Esse eu uso. Cada um... uma pequena ideia para que... Eu acho que cada um opera na sua divisão. Claro. Idelgar de Anjo, olha, havia tempos que o Pensar Piauí queria conversar com você, que eu particularmente queria conversar, acompanho suas postagens no Twitter, acompanho suas postagens lá no seu blog, mas você mesmo está dizendo que está escrevendo pouco, né? Mas são fantásticas a sua linha de raciocínio, o seu jeito de escrever. Você realmente é uma jornalista de mão cheia. Muito obrigado. Acho que foi uma entrevista muito gostosa, muito boa. Espero que a audiência do Pensar Piauí sorva com muita vontade todas as informações que você deixou aqui para a gente. Um grande abraço e muito obrigado. Obrigada, Oscar. Um grande abraço. Um grande abraço ao povo da Feira do Troca-Troca. Ainda tem? Tem. Um grande abraço àquele povo maravilhoso do Troca-Troca. Tchau, Wilder. Muito obrigado. Agradeço. Um prazer. Todo meu.